E esse dia D é justamente uma tentativa de frear o avanço da dengue. O Brasil se aproxima de 1 milhão de casos da doença só agora em 2024. A Covid-19 também está em alta do país. São 200 mil casos. Com alguns sintomas parecidos, as duas doenças acabam confundindo os pacientes e muitas vezes até os profissionais da saúde. Para esclarecer quais as diferenças entre a dengue e a Covid, a gente recebe aqui via internet o médico infectologista Marcelo Cordeiro, consultor da Sabin Diagnóstico e Saúde. Ele já está aqui. Muito boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Marcelo, por gentileza, explica para a gente quais que são os principais sintomas de uma doença e da outra que acabam confundindo na hora do diagnóstico. Bem, as duas são causadas por doença, por vírus, né? São duas viroses. E ambas, elas podem se apresentar com um quadro febril. A pessoa se apresenta sentindo febre, pode ter dor no corpo. Porém, há uma diferença importante entre a Covid e a dengue, que é o comprometimento respiratório que a Covid causa, na maioria dos casos, algo que não acontece com a dengue. Então, a pessoa com dengue, normalmente ela tem um quadro de febre abrupto, que inicia, a pessoa está bem, de repente ela começa a ter febre alta. Já no caso da Covid, a pessoa tende a ter sintomas respiratórios e isso se instalar de forma gradual. Porém, em alguns casos, é bem difícil distinguir um caso do outro, mas eu diria que a principal diferença está no comprometimento respiratório que a Covid causa, levando a pessoa a ter, às vezes, congestão nasal, dor de garganta, tosse, algo que não ocorre na dengue. Doutor, boa tarde. E é muito importante a gente saber identificar, né, qual doença é, até pelo medicamento, né, do que as pessoas tomam, né, para o tratamento realmente, porque a dengue, inclusive, tem medicamentos que é muito perigoso se tomar, né, doutor? Exatamente. Então, é importante ter um diagnóstico mais preciso e isso deve ser feito por um profissional de saúde. E há realmente medicações em que o paciente com dengue não deve ingerir, principalmente os anti-inflamatórios e os medicamentos à base de ácido acetilsalicílico. E doutor, dá para a gente dizer qual das duas doenças é mais grave? A gente vê aí que assim, tem vacina contra a Covid, muitas pessoas já se vacinaram. Mesmo com essa vacina, dá para dizer qual que é mais grave, a dengue ou a Covid? Se a gente pegar os dados do Brasil de 2024, a gente percebe claramente que a Covid ela é mais grave, né? A mortalidade por Covid no Brasil é maior do que na dengue. E como você bem falou, a gente tem a vacina para a Covid que tem uma cobertura muito maior do que a dengue. Da dengue está restrita a uma população específica de adolescentes, enquanto que a Covid, a amplitude de cobertura ela é bem maior. Agora, eu acho que uma coisa comum entre as duas doenças, doutor, é que a hidratação ela é muito recomendável, né, nos dois casos. Sim, porque o indivíduo com febre, né, assim, a dengue, o principal tratamento é a hidratação, mas toda a pessoa com febre ela tende a perder líquidos, então a hidratação ela tem um papel importante em qualquer doença febril. E é importante salientar, nós estamos falando aqui de duas doenças, mas existem várias outras doenças que podem dar sintomas parecidos. Então é sempre importante seguir a orientação de um profissional de saúde. Muitas pessoas, doutor, comentam que a dengue acaba dando algumas vermelhidões no corpo. Pode acontecer isso também com a Covid? Pode. É mais frequente ocorrer na dengue, inclusive são manchas vermelhas que podem levar à coceira, mas não é uma exclusividade da dengue. Ou seja, uma pessoa que tem febre, tem mancha no corpo, isso não significa que 100% que isso é dengue. Existe uma série de outras doenças que podem se apresentar dessa forma. Agora, doutor, a questão da imunidade ajuda muito também, né? A pessoa se alimentar e ficar realmente forte aí, caso venha a contrair alguma das duas doenças, né? Sem dúvida alguma. Então, manter uma alimentação saudável, aquelas pessoas que têm comorbidades, por exemplo, diabetes, pressão alta, ter essas comorbidades controladas, né? Manter o tratamento correto são fatores importantes para que essa pessoa ela consiga se restabelecer mais rapidamente. Tá ok, então, doutor. Muito obrigado, viu, doutor, pelas informações, por esclarecer as dúvidas da gente, que é muitas realmente nesse momento em que a gente está enfrentando duas doenças, a dengue principalmente. E até uma próxima aqui na TV Aparecida. Foi um prazer. Uma boa tarde para todos. Boa tarde, obrigada. Obrigado, doutor.